Olá, internautas, meus amigos que nos acompanham pelas redes sociais. Vamos embarcar mais uma vez nessa jornada no tempo e no espaço. E a palavra Gênesis vem de origem grega, quer dizer origem, nascimento, princípio, criação. É o primeiro livro tanto da Bíblia hebraica como da Bíblia cristã, que antecede o livro do Êxodo, e ela faz parte do Pentateuco, do Torá, os 5 primeiros livros bíblicos. Gênesis, do grego, é o nome dado pelo septuagenário ao primeiro destes livros, ao passo que em português seria no princípio. E é tirada a primeira palavra de sua sentença inicial, narrando a visão desde a criação do mundo na perspectiva hebraica. Depois temos a genealogia dos patriarcas, até a fixação desse povo no Egito através da história de José. A tradição judaica cristã atribui a autoria desse texto a Moisés, enquanto a crítica literária moderna prefere descrevê-la como a compilação de diversos textos de diversas mãos. E com base na nossa interpretação científica de evidências arqueológicas, genéticas e linguísticas, a maioria dos estudiosos da Bíblia considera o Gênesis principalmente um livro mitológico e não histórico e científico. Muitos afirmam que a ciência desmente o relato da criação, mas a verdadeira contradição não está entre a ciência e a Bíblia, e sim entre os cristãos formadores de opinião. Alguns desses grupos declaram erroneamente que, segundo a Bíblia, toda a criação física foi produzida em 6 dias de 24 horas, cerca de 6,5 bilhões de anos atrás. A Bíblia, porém, não se apoia nessa conclusão. Se ela o fizesse, muitas descobertas científicas, cosmológicas, durante os últimos 100 anos, realmente nos levariam a desacreditar na Bíblia. Mas um estudo cuidadoso do texto inicial bíblico do Gênesis revela que não há conflitos entre o fato científico já comprovado, porque cada qual está no seu quadrado. Por esse motivo, nosso programa Gênesis, uma jornada no tempo e no espaço, discorda de todos os cristãos fundamentalistas e também de muitos criacionistas. E eu sou o Padre Wagner Frota, que seguirá mostrando que a Bíblia realmente ensina o que a ciência nos revela em seus conhecimentos, da fé, da teoria, da evolução, de uma grande jornada através da ciência que vamos agora percorrer juntos. Venha comigo. Hoje vamos abordar de forma toda especial o Sol, o nosso astro-rei presente no universo, nos trazendo calor e vida. O Sol é a estrela mais próxima da Terra, distante aproximadamente 150 milhões de quilômetros de nós. E essa distância varia ao longo do ano, sendo responsável por manter todos os corpos celestes do Sistema Solar em sua interação gravitacional, 8 planetas e os demais corpos celestes que o compõem, como planetas, asteroides, cometas, bem como o satélite natural que nós temos, que é a Lua. Estão todos associados a este corpo que gira ao seu redor. E a composição do Sol
é de 74% de hidrogênio e 24% de hélio, sendo o potencial restante formado principalmente por oxigênio, carbono e ferro. E toda energia produzida pelo Sol é proveniente de sua fusão nuclear, decorrente desta grande temperatura do seu núcleo, cerca de 15 milhões de kelvins, e sua enorme pressão. Consequentemente, como dissemos, nossa estrela é capaz de converter átomos de hidrogênio em hélio. E os números são incríveis. A cada segundo, veja bem, a cada segundo, o Sol funde cerca de 600 milhões de toneladas de hidrogênio em hélio, convertendo parte desta massa em energia na forma de ondas eletromagnéticas, como os raios gamas. E a luz do Sol demora aproximadamente 8 minutos e 18 segundos para chegar até a nossa mãe, nosso planeta Terra. A energia do Sol, na forma de luz solar, é armazenada em glicose, organismos vivos, através da fotossíntese, processo do qual, direta e indiretamente, dependem todos os seres vivos que habitam o nosso planeta. Energia solar também é responsável pelos fenômenos meteorológicos e climáticos na Terra. Ao todo, o Sol consome cerca de 4 milhões de toneladas de sua massa por segundo, uma taxa mais que suficiente para o manter brilhando pelos próximos 7 bilhões de anos. E estima-se que a idade do Sol seja aproximadamente de 4,6 bilhões de anos, e que daqui a 7 bilhões de anos ela será, como já foi explicado em nossos programas anteriores, uma estrela gigante, com um raio equatorial 200 vezes maior do que o atual, quase 100 vezes o raio da Terra, e de 5.000 vezes mais brilhante, engolindo a órbita do nosso planeta. E o Sol orbita em torno do centro da Via Láctea, atravessando, no momento, a nuvem interestelar local de gás de alta temperatura. E no interior do braço de Órion, da Via Láctea, entre os braços maiores de Perseus e Sagitário, das 50 estrelas mais próximas do Sistema Solar, num raio de até 17 anos-luz da Terra, o Sol é a quarta maior massa. Diferentes valores de magnitude absoluta foram dados para o Sol, que orbita o centro da Via Láctea, a uma distância de 24 a 26 mil anos-luz do nosso centro galáctico, movendo-se geralmente em direção a Cygnus e completando uma órbita entre 225 a 250 milhões de anos-luz, um ano galáctico. E a estimativa mais recente e precisa da velocidade orbital do Sol é de ordem de 250 km por segundo, visto que a nossa Via Láctea move em direção da constelação Hidra, com a velocidade de 550 km por segundo. A velocidade do Sol relativa à radiação cósmica de fundo de micro-ondas é de 370 km por segundo, na direção da constelação da Taça. Sobre esta nossa curiosa, a saber que o Sol é capaz de fundir átomos de carbono devido às suas altas temperaturas. E os estágios finais da evolução estelar do Sol indicam que essa estrela se tornará uma anã branca daqui a milhões de anos.
representando menos da metade de sua massa atual, devido ao processo de fusão nuclear e a emissão de ventos solares, que será comprimida por um raio até 17 vezes menor, deixando em sua volta uma grande nuvem de poeira estelar. Essa energia produzida pelo Sol chega parcialmente à Terra em forma de ondas eletromagnéticas na superfície terrestre, e a intensidade da radiação solar chega a 1.366 kW por metro quadrado. E esse valor varia 0,1 durante todo o seu período orbital. E toda essa energia é proveniente de fusões nucleares que ocorrem no núcleo do Sol. A ciência nos garante que o Sol está queimando hidrogênio há pelo menos 4,6 bilhões de anos. Alguns físicos indicam que a nossa estrela fica até 10 vezes mais brilhante a cada bilhão de anos. Do modo que o Sol de hoje é cerca de 40 vezes mais brilhante do que no início da criação do seu Gênesis. E o Sol pode ter se formado por ondas resultantes da explosão de uma grande estrela, de sua propriedade conhecida por supernova, e evidências incluem a abundância de metais pesados, tais como ouro e urânio, no sistema solar, levando em conta a presença minoritária desses elementos nas estrelas. Provavelmente por reações nucleares que ocorreram por via de transmutação nuclear ou por via de captura de nêutrons durante uma estrela de grande massa de segunda geração. O Sol, tal como outras estrelas, é uma esfera de plasma que se encontra em equilíbrio hidrotártico entre as duas forças principais que agem no seu interior, em sentidos opostos ao núcleo solar. Estas forças são as exercidas pelas pressões termodinâmicas produzidas por altas temperaturas internas. É uma esfera quase perfeita, com achatamentos de apenas 9 milímetros nos seus polos. O Sol não possui uma superfície definida, como planetas rochosos possuem. E nas partes exteriores, a densidade dos gases cai aproximadamente, exponencialmente, à medida que vai se afastando do centro. Mesmo assim, seu interior é bem definido. O raio do Sol é medido do centro solar até o limite da fotosfera, e toda a energia produzida pela fusão solar precisa passar por várias camadas até chegar à fotosfera, antes de escapar para o espaço como luz solar ou energia cinética de energia partícula, a nível de partícula de energia. E o futuro do Sol será marcado pelo momento em que todo o seu hidrogênio for convertido em hélio. Quando isso ocorrer, ele terá o seu tamanho aumentado, podendo chegar até a órbita de Vênus. E no final de sua vida, o Sol sofrerá um enorme colapso gravitacional. Seu tamanho será reduzido até que ele se transforme em uma estrela anã branca. Os astrônomos estimam que nessa fase o nosso Sol passará a ter 50% da sua massa atual, que seu tamanho ficará comparável ao do nosso planeta Terra. E segundo Gênesis, no quarto dia da criação, foram criados o Sol e a Lua, para que governassem o dia
e a noite. Por determinação divina, a direção de onde o Sol nasce é influenciado pela movimentação da Terra ao redor da estrela. Se visto do Polo Norte, o nosso planeta faz um movimento anti-horário. Do oeste para o leste, devido a essa direção, quase todos os objetos no céu, Sol, Lua, as estrelas, planetas, nascem no leste e se põem no oeste. Esta é uma das muitas lições que a Bíblia desempenha um papel importante em nossas vidas. Em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 5, diz que o sol se move nos céus. O texto fala da nossa perspectiva aqui da terra. O que nós vemos parece ser o sol em movimento. Assim como o sol, Deus é vital para a nossa existência. Sem o sol, seria impossível ver vida na terra. E sem Deus, seria impossível tudo que existe até a nossa existência, por todas as coisas foram feitas e designadas por eles. E há muita referência ao sol na Bíblia. Além da criação em Gênesis, o relato do Gênesis na Bíblia afirma que em cada um dos 3 primeiros dias da semana da criação houve tarde e manhã, e que o sol, a lua e as estrelas só aparecem no 4º dia. Mas não existe um consenso entre os comentaristas bíblicos a respeito de quando esses astros foram realmente criados. Alguns chegam a crer que todos os astros além da Terra vieram à existência no 4º dia da criação. Outros assumem que nesse dia foi criado apenas o sistema solar. Ainda o terceiro grupo sugere que o sistema solar já havia sido criado no primeiro dia, como fonte de luz para o mundo, até mesmo junto com o próprio universo. Num princípio remoto para esse grupo, no 4º dia da criação, teria apenas alterado as condições atmosféricas para que a luz dos astros, já existentes no tempo e no espaço, pudesse iluminar adequadamente a Terra, que seria posteriormente habitada. E Gleason argumenta em sua enciclopédia de dificuldades bíblicas, página 66, Gênesis, capítulo 1, 14 a 19, revela que na 4ª fase criadora, Deus abriu o manto dos céus à superfície para que a luz direta do sol caísse sobre a terra, para que tivesse lugar a observação correta do movimento do sol, da lua e das estrelas. Não se deve entender que o versículo 16 mostra a criação dos corpos celestes pela primeira vez no 4º dia criado. Antes, ele nos informa que o sol, a lua e as estrelas, criados no primeiro dia como fonte de luz, tinham sido colocados em seus lugares designados por Deus, com a ideia de, no final das contas, funcionarem como indicadores de tempo, sinais de estação, dia e anos para os observadores terrestres. Seja como for, Gênesis nos informa que no primeiro dia da criação não apenas formou a luz, mas também fez separação entre luz e as trevas. Embora os 3 primeiros dias da criação já fossem dias naturais de 24 horas, composto de tarde e manhã. Comente no 4º dia, Deus teria trazido ao planeta a existência nítida, a separação entre dia e noite, e uma nova realidade que permitisse aos seres humanos
distinguir as diferentes estações e contar os anos. Deus mesmo não necessitava e nem necessita desses recursos para computar o tempo, mas Ele os criou para o benefício dos seres humanos, dos animais, dos planetas, e cremos, portanto, que a atividade criadora do quarto dia não conspiram quanto o fato de Deus ter previamente realizado suas atividades em dias literais de 24 horas, e podemos dizer que a ciência, por motivos óbvios, nos dá, dentro da razão científica, de que o destino da Terra é precário. Uma coisa é certa: quando o Sol tornou-se uma estrela gigante vermelha, os planetas afastando-se gradualmente à medida que o Sol perderá sua massa, esse fato provavelmente será o suficiente para permitir que a Terra fosse engolida pelo Sol, visto que a Terra não irá se afastar o suficiente do Sol. Pesquisas recentes mostram, infelizmente, que a Terra um dia será engolida pelo Sol. A força de atração magnética, conhecida por força-maré. Porém, mesmo que a Terra não seja incinerada pelo Sol, a água do planeta evaporará e a maior parte da sua atmosfera escapará para o espaço. Como resultado final dos tempos, haverá um aumento de temperatura, e o que fará com que a superfície da Terra torne-se quente demais para possibilitar a existência de água líquida e, portanto, impossibilitará a vida da Terra em sua forma atual. E para encerrar o episódio de hoje, precisamos reafirmar que o Sol é puro condutor de calor e energia em sua altíssima escala. Ele reina de forma absoluta como o maior objeto do nosso sistema. Quanto ao final dos tempos descritos na Bíblia, quem viver, viverá. Bem, por hoje é só. Paramos aqui. No nosso próximo episódio falaremos sobre a influência do sistema solar no nosso planeta Terra. Obrigado por nos assistir. Espero que tenha gostado desse vídeo. Não deixe de dar o seu like, compartilhe com seus amigos, não dê sugestões. E até o nosso próximo programa do Gênesis, contando com vocês para mais uma jornada através do tempo e do espaço.